Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Enem. Nessa aula de hoje, gente, nós vamos falar sobre pintura rupestre. E aí eu te convido para pensar um pouquinho sobre pintura rupestre. Quando a gente fala pintura rupestre, nos vem à mente a arte da pré-história, certo? E é isso mesmo. Nós vamos falar sobre a arte que foi feita na pré-história. Só que o nome rupestre, gente, ele não vai designar apenas a arte da pré-história. A palavra rupestre vem de rocha, vem de caverna. Então, se hoje, em 2022, eu quiser fazer uma pintura rupestre, eu posso. Basta eu ir a um local que tem uma caverna, que tem uma rocha e fazer uma pintura. É claro que se os historiadores, arqueólogos, antropólogos analisarem a tinta que eu usei, né, os elementos que eu usei para fazer aquela pintura, ele vai dizer, não, essa pintura é recente, essa pintura não tem milhões de anos atrás. Então, quando a gente fala em pintura rupestre, a gente tem que pensar que rupestre é rocha, só que toda a arte da pré-história foi designada como pintura rupestre, porque era o material que eles tinham, era onde eles se manifestaram. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Eu quero mostrar para vocês, que vocês observem comigo, 4 imagens de pinturas rupestres. Então, observe aqui. Nas primeiras 2 imagens, eu tenho a caverna de Lascaux, 2 cenas da caverna de Lascaux. Essa caverna é uma caverna que foi localizada no sul da França, tá? E nessas 2 primeiras imagens, gente, olhe a categoria que essas pinturas foram feitas. O contorno desses animais, eu posso ver aqui bisontes, eu posso ver cavalos, eu tenho cervos, com uma claridade do contorno da forma, com as cores dessas imagens, é quase que um artista, né, fazendo essas obras. As 2 segundas, que são no Brasil, é do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, observe a diferença entre uma pintura e outra. Essa pintura da Serra da Capivara, eu tenho mais símbolos, eu tenho uma pintura mais geométrica, eu tenho uma pintura que é mais, como é que eu posso dizer, esquemática, né? Não tem tantos detalhes quanto a pintura rupestre lá da caverna de Lascaux. E o que eu quero dizer com isso? O homem nasceu no continente africano, a arqueologia já descobriu, ninguém mais vai contestar. Só que o homem migrou, e migrou por todos os cantos do nosso planetinha, até chegar aqui, né, no Brasil, nas Américas. Então eu tenho cenas pré-históricas na América do Norte, na América Central, aqui na América do Sul. No Brasil, eu tenho esse Parque Nacional da Serra da Capivara, que é um dos maiores, mais ricos, né, em imagens desse período, mas eu tenho também outras cenas no Nordeste, eu tenho outros sítios arqueológicos também em Minas. Então, vocês observem que o homem ocupou o planeta. Só que como ele ocupou o planeta, foram milhões e milhões de anos. Então, a pré-história ela vai ser dividida em períodos. E aí ela pode ser dividida de 2 tipos diferentes. E vamos observar aqui esses 2 períodos. Primeiro, eu posso dividir a pré-história em paleolítico, mesolítico, que seria um período intermediário, e o neolítico. Mas você também vai encontrar em alguns livros a denominação paleolítico, neolítico e idade dos metais. Por que esses 3 períodos? O paleolítico é um período mais antigo. Ele vai compreender mais ou menos entre 2 milhões e 500 mil anos até mais ou menos 10 mil antes de Cristo. O neolítico já vai se estender de 10 mil anos antes de Cristo até 5, e a idade dos metais, um período entre 5 e 3.500. Algumas pessoas, gente, vão também colocar esse período até 4.000, tá? O período da idade dos metais. Por que até 4.000 ou 3.500? Que é quando se inicia a escrita. Então, eu tenho o período pré-histórico, que é antes da história.
E a história começa como? A história começa com a escrita. Claro que não é uma escrita que nós temos hoje. A escrita daquela época era uma escrita cuneiforme, era uma escrita que era cunhada, né, com ferramentas, com desenhos que eram marcados tanto em pedras, quanto em tijolos de barro e até mesmo nas paredes. Então, essa escrita, ela já vai definir, né, uma organização de cidade, de sociedade, né, ela vai colocar alguns tratados, né, sociais que aconteceram entre os grupos daquele período. Por isso que a gente tem pré-história até mais ou menos o início da escrita. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Eu quero que você acompanhe comigo também nesse próximo slide um mapazinho conceitual da pré-história. Então vamos lá, no período paleolítico o que eu tenho? É chamado de Idade da Pedra Velha, que também é pedra lascada, e lascada justamente porque eles batiam pedra com pedra para poder fazer os seus utensílios, até mesmo de caça ou de defesa. Nesse período os homens eram pescadores, eram caçadores, eles eram recolhedores, tá? Então eu tinha uma linguagem também bem rudimentar. Nesse período já tem a descoberta do fogo e a divisão de tarefas também existia nesse período. Eu quero chamar a atenção para vocês da questão da linguagem. Eu falo uma linguagem rudimentar porque todos vocês já sabem que a pessoa aprende a falar quando ela escuta. Então o bebê ele aprende a falar porque ele escuta o pai, ele escuta a mãe, ele escuta as pessoas que estão ao seu redor e esse som vai fazendo sentido, ele começa a articular, né, a sua fala e conseguir produzir aquela mensagem, né, e conseguir se comunicar. Na pré-história, o que os homens ouviam? O som dos animais, sons da natureza. Então essa linguagem ainda é rudimentar. Até ela se tornar realmente uma linguagem de uma comunicação de símbolos, né, que a gente tem hoje, vai levar algum tempo. Vamos ver agora no período neolítico. No neolítico eu tenho o sedentarismo, tá? Vamos lembrar lá no paleolítico que eu falei, eles eram nômades, né? Então eles andavam por todo canto, agora eles já são sedentários. Gente, com o sedentarismo, o que vai acontecer? Tem a primeira revolução agrária, os instrumentos são mais elaborados, ele agora tem a pedra polida, eles podem agora trabalhar uma pedra de uma maneira mais eficiente, eles vão domesticar animais, já tem laços de famílias, nós encontramos produção de cerâmica também, os primeiros clãs com pessoas que tomam conta de um determinado grupo e a divisão do trabalho também acontece, tá? Eu quero lembrar a vocês que no período nômade, os seres humanos morriam muito, eles saíam de um lugar para o outro, não tinha comida, comida acabava, ele ia para outro canto, muitas pessoas com a questão do clima também fazia a mortandade ser muito elevada. Agora, no Neolítico, eles são sedentários, então eles aprenderam a se colocar na terra, a fazer suas plantações, a domesticar pequenos animais, então o povo também cresceu. Se a população cresceu, então eu tenho essa divisão de trabalho mais organizada, eu começo a ter famílias, né, o que eu não tinha antigamente. E o último período, vamos aqui comigo acompanhar no mapa conceitual, que é a Idade dos Metais. O que vai acontecer aqui? Surgimento da escrita, eu tenho a metalurgia, eu vou abandonar as ferramentas de pedra e agora os homens, né, vão confeccionar ferramentas de metal. Eu tenho o escambo, que é a troca, eu tenho o comércio e o crescimento dos centros urbanos. Então, todos esses períodos, gente, eles foram marcados por essas características próprias. Vamos lembrar que é o seguinte, a arqueologia, ela vai definir esses períodos aqui pertinho de nós, lá pelo século XIX. Até então, as pessoas só viviam. Ninguém sabia, eu estou vivendo na pré-história, no Neolítico. Não, gente. Isso aí vai acontecer depois com a descoberta da arqueologia, ciência, os antropólogos vão datando esses períodos por conta dessas características próprias de cada um deles. Tudo bem? Eu quero falar agora um pouquinho sobre as cavernas, né? Nós mostramos lá 2 imagens de cavernas na Europa e aqui no Brasil.
Então vamos voltar aqui para o slide e vamos acompanhar comigo. Caverna de Chauvet é uma caverna também no sul da França e ela abriga uma das mais antigas produções artísticas conhecidas do ser humano. Ela data do Paleolítico, então é o período mais antigo. E ela abriga cerca de 30 mil a 40 mil anos atrás, com técnicas muito complexas. Gente, a caverna de Chauvet, ela está fechada, ela está lacrada, ninguém entra mais. Ela foi descoberta, foram feitas várias imagens daquele espaço, só que ela está lacrada, não tem como visitar a caverna de Chauvet. Mas a caverna aqui, ó, de Lascaux, que é localizada no sudoeste da França, ela foi descoberta em 1940 e ela possui um registro de fauna pré-história. E há vários sinais enigmáticos inscritos também nas paredes, como pontos, linhas pontilhadas, flechas, triângulos, outros motivos geométricos. E aqui, gente, nessa caverna, ela abriga cerca de 1.500 gravuras e 600 desenhos pintados em amarelo, marrom, vermelho, preto, representando touros, bisões, cavalos, auroques, veados, cabritos monteses, mamutes, felinos, renas, ursos e muitos outros. Gente, a caverna de Lascaux, você pode visitar. A caverna original, ela está fechada, tá? Só que a ciência colocou, né, criou uma nova caverna perto da caverna original, e essa nova caverna, ela abriga da mesma forma que a original. Então, os espaços com a altura, né, do teto, os desenhos na parede, só que agora nessa caverna nova, você tem um espaço melhor para andar, obviamente, né? Tem tratamento de ar dentro da caverna e você pode conferir as pinturas. Esses pigmentos que são usados são todos pigmentos extraídos da natureza, de seiva, de plantas, de frutas coloridas, de pedras. E as pessoas que fizeram essa nova caverna de Lascaux, eles fizeram exatamente da mesma forma, usando a mesma técnica. Então, é um momento histórico, né, muito bom para a pessoa. E se você tiver a oportunidade de ir à França, né, um dia, quem sabe, eu estarei lá também, e pode visitar essa caverna de Lascaux. Existem outras cavernas, vamos olhar aqui. Eu tenho a caverna de Altamira, tá? Que é uma arte rupestre paleolítica no norte da Espanha. É denominada sobre a qual se encontram agrupados 18 cavernas. Então, ela é um complexo de cavernas nesse norte da Espanha. E as imagens, né, dessa caverna estão datadas mais ou menos entre 35 mil a 11 mil anos antes de Cristo. E a caverna de Altamira, gente, ela foi declarada Patrimônio da Humanidade em 1985. E em 2008, esse sítio do Patrimônio da Humanidade foi ampliado para incluir outras 17 cavernas situadas também na mesma região. Gente, você vê a riqueza dessa história, né, dessa bela história. Eu costumo dizer que a arte, ela surgiu antes de qualquer coisa, porque o homem tem essa necessidade de se comunicar. Então, antes da escrita, antes da fala, você já tinha a pintura, você já tinha o desenho, você já tinha a gravura. Vamos lembrar que são 3 técnicas da pré-história, tá? A pintura é quando a pessoa faz e usa tinta, usa pigmento. O desenho é apenas o contorno da forma. E eu tenho a gravura, que são as marcas colocadas nas paredes. Então, tem muitos desenhos que você vê só a marca, né, como se ela aprofundasse na parede da caverna. Inclusive aqui no Brasil, na Serra da Capivara, nós temos muitas gravuras. Observe aqui nesse slide. Olha que lindíssimo, o Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele ocupa uma área de 130 mil hectares no Piauí. E é cerca apenas de 500 quilômetros da capital teresina. Fácil da gente visitar, né? Pesquisadores estimam que as pinturas datam até 25 mil anos antes de Cristo. Então, essa caverna também, que não é uma caverna, né? No caso, é um parque aberto. As cavernas na Europa, as pinturas eram muito dentro das cavernas, né? Em compartimentos, em lugares menos inóspitos, longe da entrada.
No Piauí, não. No Piauí, a serra, nós temos imagens bem próximas, né? Bem aparentes e que podem ser visitadas. E talvez isso seja também uma das maneiras da gente entender como que eles faziam. E temos que lembrar, gente, que a pré-história, toda a arte da pré-história, ela é ritualística, tá? Então, as pessoas faziam com um objetivo. Ou era adoração, ou era um objetivo de caça, né? A gente vê uns desenhos lá na Caverna de Lascaux quase que idênticos. Quanto mais perfeito fosse o desenho, mais êxito as pessoas teriam na caça. Então, é diferente de quando o homem se torna nômade. Porque quando o homem está nômade, o espaço diminui, os desenhos também vão diminuir, vão ser mais simplificados. Eu não tenho mais a necessidade de trabalhar desenhos tão iguais ao que eu vejo na natureza, porque agora eu estou criando esses animais, eu estou plantando, né, muitos do alimento. Então, ele se torna um desenho mais simplificado, que é o que a gente encontra justamente aqui na Serra da Capivara. Vamos ao nosso próximo slide. E eu vou falar dessa serra, tá, que é muito importante. Ela foi criada em 1979 para preservar esses vestígios arqueológicos. A sua demarcação, gente, foi concluída só em 1990 e o parque é subordinado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E a Unesco inscreveu na lista do Patrimônio Mundial em 13 de dezembro de 1991. E em 1993, o parque passou a constar do livro do tombo arqueológico, etnográfico, paisagístico do IPHAN. Então, gente, é patrimônio mundial. Olha que coisa maravilhosa. Tem que ser conservado. Quando um patrimônio entra para a lista do tombo, gente, é porque ele está registrado num documento e ele tem que ser preservado. Pelo local onde ele se encontra, o governo do estado, o governo nacional daquele país, e ele também pode ser, sendo conservado, né, ele pode receber recursos mundiais para que aquele patrimônio seja realmente um patrimônio aberto à comunidade e de estudos, ok? Vamos seguir adiante. Agora eu quero trazer para vocês uma imagem, porque a gente vê essas questões da pré-história e diz assim, sim, mas esse assunto está tão longe de nós. O Enem pede questões da pré-história. Ele talvez não peça para você dizer se é o período paleolítico, neolítico, idade dos metais, mas as características sim. Por quê? Porque o suporte da parede é um suporte usado até hoje. Claro que o suporte pré-histórico era a pedra, era rupestre, né? Era na rocha. Mas agora nós temos as paredes das cidades. Então, o grafite é a grande associação entre a arte da pré-história e a arte atual. E eu quero que você observe essa imagem que eu trago aqui no slide. Essa imagem é uma imagem de Banksy. Banksy é um artista plástico. Ele fez essa imagem numa rua de Londres. Tá? Infelizmente, ele morreu muito novo, na década de 80. Só que as obras de Banksy são obras que chamam a atenção sobre questões sociais, questões políticas, né? Questões ideológicas. E essa técnica aqui é um stencil. Gente, a técnica do stencil é uma técnica que você tem um molde, o molde é vazado e você coloca aquele molde sobre a parede e tinta spray ou tinta látex. Então, você cria uma imagem, tá? Não só com o spray, mas com esses moldes. E Banksy trabalha assim, ele tem uma série de imagens com essa técnica. E essa que eu estou trazendo aqui para vocês, vamos olhar mais uma vez no slide, é uma cena rupestre da pré-história, animais, e tem um profissional que está apagando essas cenas. E aí te chama a atenção. Gente, por que que um profissional está apagando uma cena? Isso acontecia muito na década de 80 e acontece até hoje, tá? Pessoas, às vezes, artistas, pintam as suas obras, fazem as suas obras, pinturas com o stencil ou só o grafite mesmo, e aí governos entram e depois mandam apagar aquilo. Então, ele está fazendo duas críticas. Primeiro, a você destruir uma obra de arte, que é a expressão do artista.
E outra crítica que ele faz com essa obra é apagar a memória. Ele está apagando a pré-história. Gente, como é que nós podemos deixar de lado aquilo que aconteceu com o ser humano há milhões de anos atrás? A gente só conhece a nossa história se a gente volta ao passado e vê aquilo que aconteceu. Então, a cena rupestre é importante. Então, Banksy faz essas duas críticas. E Enem adora pegar essas pontezinhas das críticas, tá bom? Vamos seguir aqui adiante. Nós vamos agora para a nossa primeira atividade, né? A primeira questão do Enem. Observe aqui comigo nesse slide. Essa questão é uma cena rupestre, é uma cena pré-histórica aqui no Brasil, na Serra da Capivara, tá? No Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Então, observe as imagens. Eu tenho um animal, eu tenho, aliás, vários animais, né? Como se um fosse por cima do outro, como se fossem filhos, né? Sendo gerados. Eu tenho a presença de pessoas, ali já são simplificadas, porque eu falei que agora eles são simplificados. No Brasil, eu tenho mais no período neolítico, tá? E eu tenho alguns esquemas, né? Vocês podem ver no final da imagem, tem alguns esquemas, alguns símbolos que a gente não identifica exatamente o que é. E agora vamos à questão, tá? Então, a questão, ela vai perguntar justamente como é que essa cultura expressa a ideologia, o pensamento. Então, vamos ler aqui comigo essa questão do Enem. Ele diz assim: a pintura rupestre acima é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil, expressa a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros. Ela expressa aspectos da vida cotidiana de um grupo, de grupos, né, que viveram durante a chamada pré-história no Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, ou ela expressa a constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Gente, olha só o que ele está perguntando. Ele está dizendo que é um patrimônio e o que esse patrimônio está expressando. Vamos observar mais uma vez o nosso slide, tá? Olha lá, eu tenho a representação de animais. Quando eu tenho, gente, a representação de animais, eu tenho a representação daquilo que eles faziam, do dia a dia. Animais para caça, animais porque eles criavam esse tipo de animais, então é uma cultura do momento, é aquilo que eles estavam trabalhando. O homem da pré-história não se preocupa com beleza, ele se preocupa com a função. Eu desenho para ter o alimento, eu desenho para ter o abrigo, né, para ter a segurança. Então, nas perguntas, gente, qual seria aquela resposta que mais indica isso? O conflito entre povos indígenas, a imagem, gente, não mostra povos indígenas, né? Vamos aqui observar mais uma vez. Ó, a organização social e política de grupos indígenas não está tendo representação de grupos indígenas, nem hierarquia entre eles. Agora, aspectos da vida cotidiana de um grupo, de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil, nós já comentamos que aquela é uma cena da pré-história. Rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros, não temos a presença de dinossauros. E ele diz que é uma constante guerra entre grupos, né, indígenas que viveram aqui nesse período, na colonização das Américas. Gente, a única resposta correta aí é a resposta da letra C, certo? É realmente a vida cotidiana, os grupos que viveram aqui é a marca disso, tá? Então, essa imagem está realmente mostrando o que eles faziam no dia a dia deles, tudo bem? Vamos à segunda questão? A segunda questão diz assim: os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à colheita de frutas e vegetais, garantindo sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas da agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Eles têm alimento num canto, acabou o alimento, eles saem daquele lugar e vão para outro lugar, porque eles ainda não estão conhecendo
como plantar, como criar animais, né? Como ter uma terra e uma subsistência própria, local. Então, a pergunta é justamente o seguinte: o trecho refere-se ao movimento migratório denominado o que, gente? Pendularismo, nomadismo, êxodo rural, transhumância ou sedentarismo? Vamos lembrar aqui que nós acabamos de falar, né, ainda há pouco, e a resposta correta realmente é o nomadismo, tá? Eles são nômades, eles saem de um lugar para o outro, tudo bem, gente? O pendularismo é aquele movimento que a pessoa faz quando ela mora num canto e trabalha no outro. Por exemplo, eu moro em Rio Branco, trabalho em Chapuri. Então, todo dia eu saio de Rio Branco, vou para Chapuri e volto. Então, isso é como se fosse um pêndulo, né? Que era a letra A. O êxodo rural, eu saio do meio rural e vou para os grandes centros, né? A transhumância é quando eu migro com pequenos animais, como cabritos, por exemplo. E o sedentarismo é quando a pessoa fixa na terra. Então, o texto está falando justamente que eles saem dos locais para outros. Então, a resposta correta, realmente, eles eram povos nômades, ok? Vamos ver aqui mais uma questão. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. Os Sans, que constituem hoje o povo mais próximo da realidade das representações rupestres, afirmam que seus antepassados lhe explicavam sua vida de mundo a partir desses gigantescos livros de imagens que são as galerias. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem, no som e no audiovisual. Então, a partir desse texto, ele pergunta: de acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam por colaborar para o quê? Transmissão dos saberes acumulados, expansão da propriedade individual, ruptura da disciplina hierárquica, surgimento de laços familiares ou a rejeição de práticas exógenas. Gente, ele está falando aqui justamente que eles conhecem a história pela fala, pelo que os ancestrais vão passando de geração para geração e pelas imagens que eles podem observar. Então, diante disso, a única resposta, vamos voltar aqui, correta é a letra A, certo? É a transmissão de saberes que são acumulados entre as pessoas e que vão passando de geração para geração. Tudo bem? Tranquilo, gente? Até aí? Conseguiram entender bastante? Então, observe que a pré-história, ela vai cair no Enem a partir dessas questões. Como foi a vida daquelas pessoas, como a cultura era representada, como eu posso transmitir essa cultura de geração para geração, os movimentos migratórios, que você tem que saber o que é pendularismo, nomadismo, o sedentarismo e a questão da arte ser uma arte em paredes, associado ao grafite, que é a manifestação urbana, né? A manifestação de críticas, tá? Do poder da sociedade. Então, isso é muito importante. Tudo bem, gente? Bom, nessa aula nós ficamos por aqui. Te espero na próxima aula. Qualquer dúvida, você pode acessar outras aulas aqui, ó, no nosso vídeo. Está o portal, a plataforma Eduque. Visite a plataforma, estude bastante e êxito no Enem. É isso que nós queremos. Até a próxima!